Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Opa, é aqui comigo, sempre de olho no lance, como bem disse Danilo Dias. Está em minhas mãos, então eu estou entregando a você, melhor telespectador internauta do Brasil, do mundo. É uma satisfação grande mais uma vez estar aqui apresentando, dessa vez aqui na apresentação, porque o Danilo Dias está em missão especial, está trabalhando e a gente tem aqui essa difícil incumbência de substituir ele, o Dedê. O pique, energia, a vibração é diferente, mas eu estou aqui para levar para você informação, notícia, opinião, entretenimento e para você aproveitar essa 1 hora de puro esporte aqui na sua telinha, tá ligado? Então vem com a gente, porque esse programa tem muita coisa boa. A gente sempre faz o que o Danilo faz, até porque é uma inspiração. A gente começa sempre agradecendo, gratidão a Deus sempre por nos permitir que possamos estar aqui fazendo o que a gente tanto ama, que é comunicar. E comunicar com você, interagir com você. Obrigado por permitir que, mais uma vez, possamos adentrar na sua casa e levar esse conteúdo preparado por esse timaço, tá? Uma equipe técnica altamente capacitada para fazer com que você tenha lazer, entretenimento e, claro, você usufrua e possa, naturalmente construir tudo aquilo que você quer acompanhando esse programa nessa 1 hora que a gente apresenta a partir de agora. Ao meu lado hoje, nós temos ele que está aqui, parceiro, gente boa. Esse menino é muito estudioso, sabe tudo de futebol, faz uma análise tática como ninguém e é por isso que eu estou recebendo ele aqui como convidado, mais uma vez, no nosso Placar Esportivo. Ele é Vitor Gader, com a camisa do Dragão Atleticano. Fala aí, Vitor, boa noite. Boa noite, Renatão. Fala aí, torcedor do Placar Esportivo. E é isso, galera, vamos passar aí os acontecimentos de ontem, o que vai rolar hoje ainda e que também vai rolar sexta-feira, além de tudo que vocês podem esperar do esporte aí pro restante da semana. Eu aqui, juntamente com o Renatão, vamos passar tudo aí com vocês. É isso, o Vitor Gader, que tem um canal do YouTube. Vai, Gader, vamos aproveitar e deixa. Como é que é o canal lá? É só procurar por Victor Gader aí no YouTube, pesquisa aí o canal. O canal chama-se Victor Gader. Quem faz as análises aqui é a pessoa que vos fala. E lá vocês sabem que vocês acompanham tudo do futebol goiano. Só dá um play ali no YouTube, conferir com a gente. É isso aí, eu sempre acompanho, gosto dos comentários. Não é que eu tô aqui na sua frente, não, mas eu gosto, analiso sempre que você. E a gente tem um pensamento muito parecido, diga-se de passagem. É isso que é bom pra mim, pelo menos, que tô junto com a gente nova, que tá com sangue novo, pronto pra trazer comunicação pra você. Hoje tem um quiz interativo, você já sabe. Quer participar? É pra você mesmo responder. E a pergunta é, Felipe, qual foi o time brasileiro que mais decepcionou nessa última rodada, hein? Será que foi o Flamengo? Flamengo decepcionou, hein? Me responde aí. Qual é o jogo, Felipe? Depois me lembra aí com a decepção de empatado na Libertadores. Foi ontem. Aí foram 3 empates, né? Todo mundo empatou, Todo mundo empatou. O Inter 3-3, cara, tava perdendo 3-0, hein? Foi buscar. E o Vasco também empatou, né? Cara, esses aí eu vou deixar aqui o meu palpite. Você também dê aí sua opinião aí, manda aí sua resposta aí no WhatsApp. Na minha humilde opinião, a decepção é o Flamengo. Você acha? Que chegou como o favorito lá, era na altitude, é um jogo difícil, mas era um time de nível muito maior, né? O Flamengo tem uma discrepância técnica dos times era muito grande, muito grande. O Flamengo, com o elenco que tem, bem treinado como é pelo Felipe Luiz, se espera muito mais dele, né? Quando enfrenta uma equipe daquele nível. O Inter conseguiu uma recuperação inacreditável, perdendo de 3-0. E não é qualquer time, o Nacional do Uruguai é um time forte, né? Time forte, já perdeu pro Dragão. Diga-se de passagem, já perdeu do Dragão. O Dragão bateu nesse Nacional do Uruguai. Mas o Inter foi lá e recuperou, conseguiu um empate em 3-3. Esse aí que, na minha opinião, dos 3, foi o que teve o desempenho que a gente pode falar, né? Mais interessante. E o Vasco? E o Vasco empatou fora, né? Lanús, 0-0 ali, um jogo muito truncado, um jogo difícil. Aí eu diria, por isso que eu falei, da minha opinião, o Flamengo, mas deixa a sua opinião, coloca aí no WhatsApp a sua opinião, manda pra gente. É isso aí, o quiz interativo, já eu chamo de novo pra você, mas antes de você falar, ou quem sabe até pra dar suporte, o que você acha da gente ver os gols da Libertadores? Põe na tela aí, Felipe. Vamos de gols de Conmebol Libertadores. Rapaz, chute do Fernando foi uma cabeçada, parecia um chute, né? Foi chute bonito, de cabeça. Subiu bem. O Gader, detalhe ali, você viu? Cara, teve um jogo ali que eu falei, primeiro, o Eric Flores, né? Eric Flores. Lembra dele? Isso aí. Esse aí é clássico daqui, né? E o clássico dos veteranos? De um lado, Paulo Guerreiro, de outro, Hernan Barcos. Esses caras, pra mim, tinham parado. Paulo Guerreiro simplesmente fez 2 gols. O imparável Paulo Guerreiro, Caraca, velho, tá jogando até hoje, 40 bem. 40 e tantos anos, E joga em alto nível. E o Hernan Barcos também, o pirata, né? Ele tá com
40. 40. O Barcos com 40, o Guerreiro com 41. Pois é, e jogando, não é jogador porque o Fábio tem 44, mas o Fábio é goleiro. Exato. Jogador de linha, rapaz, esses caras estão se mantendo, hein? Mantendo bem, né? Fazendo bons jogos. Exatamente. Então é isso aí. É isso aí. Você que já está sabendo como é que funciona as coisas, é para mim falar pro Plasma? Vou pro Plasma, até porque, olha só, rapaz, vou passar até para cá. Olha aí, gente, a Libertadores tem seus representantes brasileiros em campo hoje, hein? Então aqui, ó, de um lado o São Paulo, de outro lado o Botafogo e agora na tela você vai ver os confrontos de hoje. Nesta quarta-feira terá grandes emoções para os clubes brasileiros na Libertadores. Às 9h30 da noite, o São Paulo tem um confronto direto contra o Libertad no Paraguai. O time paraguaio lidera o grupo D com 6 pontos, enquanto o tricolor paulista aparece logo atrás com 4. Uma vitória fora de casa pode colocar o São Paulo na liderança da chave, encaminhando a classificação para as oitavas de final. No mesmo horário, o Botafogo encara o Estudiantes em La Plata, também em um duelo equilibrado. As duas equipes somam 3 pontos no grupo A, mas os argentinos ocupam a segunda colocação. O Fogão tenta se recuperar da derrota na estreia e sabe que um bom resultado fora de casa pode ser crucial para manter viva a chance de classificação. Fechando a noite, às 11 horas, o Fortaleza enfrenta o Bucaramanga, na Colômbia, em situação delicada. Lanterna no grupo E, com 0 pontos, o Leão do Pici precisa pontuar para seguir com chances na competição. Já os colombianos, com 4 pontos, querem aproveitar o mando de campo para se firmar entre os líderes da chave. Tá aí os confrontos, lembrando que o Fortaleza joga 11, Gader, saca o horário, 11 da noite, amigo. Como diz um amigo meu, vai jogar com o time de Bucaramanga. Ai, Bucaramanga. Gente, olha só, hoje então os jogos, daqui a pouquinho, né? Daqui a 20 minutinhos, né? Tem o Olímpia contra o Peñarol, que clássico, hein? O time do Uruguai contra o time do Paraguai, jogaço isso aí. Também hoje, às 19 horas, o San Antônio com o Vélez Sarsfield. O Libertad com o São Paulo, esse é 9h30. Aí teremos também 9h30, lá na Argentina, lá em Estudiantes, como seu amigo meu. O Estudiantes vai enfrentar o Botafogo, nosso Fogão, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Independente Del Valle, que não é o Sul, enfrenta o River Plate, olha que clássico também. E tem o Bucaramanga contra o Fortaleza na Colômbia. Esses são os jogos de hoje da Conmebol Libertadores. É claro que você sabe que a Liderbet tá sempre fazendo aquela posição para que você possa fazer a sua fezinha, né? E as odds de hoje... Gader, você gosta de apostar ou não? Gente, dá uma jogadinha de vez em quando, né? Isso. E já sabe que fazer a aposta tem que ser com referência, empresa 100% regulamentada, e é por isso que eu tô falando da Liderbet. Olha a odd de hoje para esse jogo do São Paulo, hein? O jogo é lá no Paraguai, o Libertad com 2,9, o Vitória do Libertad, né? O empate para 2,87, 2,8 para o São Paulo. Tá bem equilibrado, hein? Sim, é um jogo que compensa você fazer ali uma apostazinha básica, porque independente do resultado, você pode ter um bom retorno. Porque tá tudo bem equilibrado. Tudo equilibrado. Ou seja, não existe um favoritismo, muito equilíbrio nessa partida, mesmo o São Paulo jogando lá no Paraguai. O Libertad tem um time forte, é uma equipe que propõe muito jogo, joga muito pelas pontas. O São Paulo vai sentir a falta do Caleri. Um jogador que centraliza a jogada, né? Busca muito a bola aérea, então vai ter essa dificuldade ali. Mas, cara, é um jogo que dá pra ganhar fora de casa, apesar de que o Libertad é um time bom jogando dentro de casa. Compensa aí fazer a fezinha. Então é isso, você já viu aí a odd da Liderbet. Aproveita, Felipe, põe mais um pouquinho só pra gente colocar, porque eu não falei que tem o QR que tá na tela, vai aparecer aqui e você pode clicar e se cadastrar lá. Agora faz aqui, ó, eu tô ruim de sincronismo, é de cara, de lá. Ali, essa odd tá no cantinho da sua tela aí, ó, vai lá e aproveite e faça seu cadastramento pra você, de repente, fazer essa pequena aposta que o nosso Gader tá recomendando, e até porque vale a pena numa empresa 100% regulamentada da Liderbet. Agora vamos de gol, porque ontem teve também Sul-Americana. A gente mostra agora para você o resumo do que aconteceu ontem. Põe na tela. E na noite de terça na Copa... Tá aí, Vasco da Gama na Sul-Americana, esperava-se mais. A gente tá falando isso, inclusive, tá no quiz, né? Você participa aí dizendo se você vota a maior decepção da rodada. Foi o Flamengo, foi o Inter ou foi o Vasco? O Vasco ficou, então, em 0-0. Tá aí, ó. Participe agora, mande sua mensagem pro 62995283890 para dizer qual time brasileiro decepcionou ontem nessa rodada de jogos aí pela Libertadores e também pela Sul-Americana. Foi o Flamengo que empatou 0-0, né? Ou foi o Internacional que empatou 3-3 ou o Vasco que empatou com o Lanús 0-0, também o Vasco jogou em casa. Então, é isso aí. Vamos lá, participe, mande sua mensagem. Olha só, agora vamos mostrar, nós falamos dos gols da Sul-Americana. Tem mais gols aí, Danilo? Tem não? Então vamos aos confrontos agora, para que a gente possa, Felipe, mostrar os confrontos da Sul-Americana. Você vai acompanhar agora.
Noite de quarta, noite de Sul-Americana e com brasileiros em campo às 19 horas no Chile. União Espanhola enfrenta a equipe do Fluminense de Renato Portaluppi. Válido pelo grupo F, o Flusão tem 2 jogos, 6 gols marcados e 6 pontos e nenhum gol sofrido. Vai tentar garantir a classificação antecipada em caso de triunfo em cima do time chileno. O time de Renato Portaluppi sabe da importância de vencer e já garantir vaga na próxima fase da Sul-Americana. Outro brasileiro que entra em campo às 21h30 na Venezuela é o Atlético Mineiro, que não vive vida boa no Brasileirão e vai tentar a sorte na Sul-Americana, visto que é líder do grupo ao lado do Caracas com os mesmos 4 pontos. Confronto direto válido pelo grupo H. Já o Vitória da Bahia recebe o Cerro Largo do Uruguai, válido pelo grupo B. O time baiano tem 2 jogos e 2 pontos conquistados. Empatou com Defensa e Justiça na última rodada na Argentina e sabe agora da importância de vencer o time uruguaio dentro de casa se quer sonhar ao menos com a vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. São os brasileiros em campo na noite desta quarta-feira e você confere tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Tá aí os confrontos, o Danilo já trouxe, mas vamos lá. Daqui a pouco, então, às 7 da noite, teremos esse confronto do União Espanhola contra o Fluminense. Jogo duro, hein? Que aí, galera? Dá certo pro Flusão? Difícil. O Fluminense tá bem, né? Tá bem, melhorou Renato bastante. Chegou pra dar Cara, uma melhorou dinâmica, muito né? a transição ali ofensiva, ficou muito rápida e a tendência é que jogue pra frente. Também teremos daqui a pouco o Huracan jogando com a América de Cali. Jogão esse aí, hein? 7 da noite também, né? Jogão. Grande jogo. E tem lá o Caracas contra o Galo Mineiro. E esse jogo lá na Venezuela, né? Esse preocupa porque o Galo tá numa fase meio instável aí, né? Vindo de algumas derrotas do Campeonato Brasileiro. É líder da competição aí, né? Na Sul-Americana, mas mesmo assim precisa colocar a cabeça no lugar, deixar o brasileiro de lado, focar na Sula. Hoje também nós teremos às 21h30, lá no Manuel Barradas, mais conhecido como Barradão, o Vitória enfrentando o Cerro Largo. Não é o Cerro Porteño, não, o Cerro Largo. É esse jogo pro Vitória, hein? Eu tava até ficando curioso com alguns times que estão, né, despontando recentemente, times que apareceram agora pro cenário sul-americano, como o Melgar, Real Potosí, né? O Cerro Largo é um desses clubes que apareceu recente, pouco tempo de fundação, e o Vitória vai encarar ele em casa. A tendência é que jogue pra cima, mas não pode subestimar o adversário, não. Então, você falando em clube novo, esse aqui, por exemplo, é um deles, né, que tá surgindo aí. O Clube Atlético Grau vai enfrentar o Esportivo Luqueño. Esse jogo também acontecerá, só que é 11 horas da noite. Isso aí é complicado, hein? É o nosso horário aqui, né, gente? Claro que tem a questão acompanhar a Fortaleza na Liberta. Exato, é melhor. E ainda teremos o Muscu... Rapaz, não vou nem falar esse nome. Mushuc Runa enfrenta a União de Santa Fé. Esse jogo também fechando aí essa rodada de hoje. E agora, é claro que nós vamos trazer as odds para que você possa fazer aí, de repente, aquela fezinha, né? O nosso Felipe está preparando. Tá aí, ó. Olha só essa odd. Vou até chegar aqui mais próximo para ver aqui, ó. O 5,99 pro Caraca, 3,72 pro empate, 1,53 pro Galo. Quer dizer que o Galo tá favorito, ainda assim com essa dificuldade. A tradição, o nome, a história, tudo isso conta, né, Gader? Conta. O Galo é campeão da Liberta já, né? Jogou Mundial. Galo é multicampeão no Brasil e é um clube que, por mais que não esteja bem no Brasileirão, na Sul-Americana vem conseguindo domínio, né? Então tende a chegar como favorito de fato, mesmo jogando fora de casa. É isso, então não perca tempo, vai fazer a sua aposta, faça agora aqui, ó, Líderbet. Vai no QR Code, se inscreva lá, cadastre, pode apostar porque é 100% seguro, 100% regulamentado. E assim você faz e fica tranquilo. Aproveitar, deixa eu mandar um abraço, tá na audiência aqui, tá acompanhando o nosso programa Placar Esportivo, meu amigo Rafael Pires, trabalha lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e a filhinha dele, Antonella. Ambos torcem para o Vila Nova Futebol Clube, estão acompanhando sempre o nosso trabalho. Um abraço para você, Rafael, um beijinho para nossa pequena Antonella, está sempre acompanhando junto com o papai dela o nosso programa Placar Esportivo. Vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho, 2 minutos e meio, estaremos de volta. Alô, você, estamos de volta. Você viu que foi 2 minutos e meio, foi rapidinho? É isso aí. E olha, o assunto que não deixa ninguém quieto aqui em Goiânia hoje não é outro, senão a final da Copa Verde. Daqui a pouco todos os caminhos levam ao estádio Serra Dourada. E você, torcedor esmeraldino? Tá tudo certo? Já comprou ingresso? Se não comprou, já era, porque todos os ingressos foram negociados. Casa chegada. E aí? O Goiás enfrenta o Paysandu no jogo final. É agora ou nunca. Ou seja, um pouco mais de 100 minutos, eu acredito que dá 90, mais de 90, ou até mais, mas
para decidir quem é o campeão da Copa Verde. E aí, o que você está pensando? Olha, o Goiás conseguiu uma boa vantagem de trazer um resultado de empate lá do Pará, né? O Paysandu, que é um dos reis da Copa Verde, com 4 títulos. Né? Pois é, 4 títulos aí, né? Mais sei quantas finais que ele tem. Chega como um clube que já está acostumado a jogar essa competição. Um clube que tem casca para enfrentar um Goiás num Serra Dourada lotado. Já fez isso contra o Vila, por exemplo. Mas, sinceramente, dados os momentos atuais de cada clube, se você olhar a nível técnico, existe um certo equilíbrio. Mas pelo fato do Goiás trazer a decisão para dentro do Serra com a sua torcida, ele tem um certo favoritismo, sim. E eu penso como vocês. Quer saber? Até que enfim o Goiás foi inteligente, né? Porque você joga esse jogo na Serrinha, aí é brincadeira, né? E quer saber mais? Pra mim, eu acho que o Vila tem ido pra fazer a final e fazer o que fez com o Anápolis, encher a casa, motivou o Goiás pra dar a resposta e o Goiás não só deu, como superou, né? Não sei se superou ou não, mas casa cheia daqui a pouco. E aí é o seguinte, amigo... Não tem conversa. Que me perdoe os paraenses, os torcedores uma camisa, uma lista branca contra azul, né? As cores do Paysandu, é o hinozinho deles. Mas, hinozinho com respeito, tá? Mas pra mim, já é Elvis, tá? O Goiás vai ser campeão. Eu não tô confiante. Goiás chega favoritão, né? Com essa torcida apoiando. Tem que jogar sério, levar essa competição como Copa do Mundo mesmo, cara. É a Copa que vai decidir a possibilidade do Goiás jogar a Copa do Brasil ano que vem, exatamente, financeiramente. Vale muito pro Goiás, não, né? Isso aí tem que ser jogado sério. Os jogadores têm que entrar nesse jogo para dar vida mesmo em campo. E o Goiás tem time para vencer. O Paysandu tem passado por momentos complicados. Eu tenho muitos amigos, né, que torcem pro Papão da Curuzu, a galera que inclusive acompanha lá meu canal. Mas assim, com todo respeito ao Papão, todo respeito ao Paysandu, o Goiás chega nesse jogo para vencer. Porém, tem que ficar de olhos abertos. O Paysandu está acostumado a decidir essas competições de Copa Verde aqui no Serra com o estádio lotado. Não pode marcar bobeira. Pra vencer, tem que ser guerreiro. A torcida do Goiás fala isso. E, do outro lado, você falou do Papão da Curuzu, tem lá um arqueiro que é bom goleiro, hein? Tô falando do Matheus Nogueira, que foi pra entrevista coletiva e disse o que ele pensa sobre essa partida de logo mais. Acompanhe. Independente de quem entrar, né, a gente sabe que vai dar conta do recado, vai fazer o que precisa ser feito, né, mas vamos aguardar um pouquinho aí, tem a equipe em mente, mas não temos dúvidas que, como eu falei, quem entrar, né, vai suprir, vai corresponder à altura para que a gente possa performar e conquistar o nosso título. Chegamos em 2 finais, não foi por acaso. E clube grande é assim, né? Estamos com o calendário cheio porque temos condições, né, e assimilar o mais rápido possível, né, e com força total, né, para uma final, né, e como eu falei, tem uma importância de uma final não só pelo título, mas também pela sequência que a gente vai ter, que vai ser uma sequência muito forte. Acho que 10 jogos em um mês, se eu não me engano, meio de semana, final de semana, né, mas é isso que é jogar num clube grande, né? Você está em todas as competições e ser palpável todas as situações, seja de título, seja de classificação, seja de sequência de campeonato, né? Mas como eu falei, a gente tem convicção, né, que o trabalho está sendo bem feito, as vitórias não vieram ainda, mas como eu sempre falo, você performando bem, você está mais próximo de uma vitória do que daqui a pouco você não tá jogando bem. Claro que muitas vezes a gente não performa tão bem assim, mas, né, as vitórias vêm, mas é assimilar, né, encontrar equilíbrio para que a gente possa tomar o caminho das vitórias. Tá aí, Matheus Nogueira, bom goleiro. Agora, quem é que você pensa que pode, de repente, colocar água no chope do Verdão? Porque o Goiás está com, para mim, também uma boa condição, empatou lá, vai para decidir com mais de 35 mil pessoas no estádio, empurrando, jogando junto. E aí, quem é que pode fazer a diferença? Tem alguém lá que intimida, pode deixar? Tem um jogador que o Goiás tem que ficar ligado, que é o Rossi. É o Rossi, jogador, né, que já jogou aqui no Goiás também. Ele não é um ponta. O Paysandu costuma jogar num 4-3-3 fake, que eu chamo. Sim. Porque ele abre o Rossi pela direita, mas o Rossi não fica fixo lá. Ele flutua, né? Ele flutua na entrada da área, o que dificulta muito a marcação, por exemplo, do Marcão, que fica muitas vezes atrás, ou até mesmo os 2 zagueiros, o Messias, que às vezes tem uma dificuldade em acompanhar a velocidade. Então tem que ficar ligado no passe que o Rossi vai municiar, porque ele vai ter o Nicolas, ele vai ter o Borassi, que são jogadores de velocidade, que são jogadores que chegam de frente pro gol, finalizam muito bem de cabeça,
finalizam de fora da área. Então tem que ficar esperto na marcação de meio de campo, principalmente na entrada da área. E eu vou com as escalações já, mas antes eu tenho que falar uma coisa. Cuidado com o lateral direito do Paysandu, que é o Edilson, que é muito bom. Se ele for pro jogo, não sei se ele tá em condições, mas vamos ver as prováveis escalações. Cara, esse Edilson é bom jogador. Não sei se ele tá no jogo. Vamos ver aqui, né, como é que tá o Paysandu e o Goiás. O Goiás provável, né? Porque a escalação, o jogo é 9 horas. Edilson tá vindo como um provável jogador da lateral. Exatamente, ele é bom jogador. Não sei porque o nosso time nunca olharam para esse cara. Toda vez que ele jogou contra o Goiás, contra o Vila, eu no Atlético estava na Série A, mas eu sempre vi ele jogar muito. Então vai lá, o Goiás deve ir a campo com o Tadeu no gol, Messias e Lucas Ribeiro, os dois zagueiros. Nas laterais, o Caio, gostei de ver, o Caio ganhou a titularidade ali do Lepo, hein? E o Caio tá da casa, né? Tem que jogar, tem muito a crescer ainda. Eu gosto do Lepo, mas ele tem dificuldade na recomposição. Exato. O Caio me recompõe melhor. O Lovati, você precisa jogar mais, tá jogando muito mal. Nossa, que fase. Aí lá no meio tem o Rodrigo Andrade, o Marcão e o Gava, é a probabilidade. Lá na frente o Wellington Matheus, o Arthur Kaique e o Pedrinho. Alguém vai dizer, mas cadê o Anselmo Ramon? Não pode, né? Ele infelizmente já jogou essa competição, ele tá fora, não tá inscrito. Aí vem pro Paysandu, agora vamos lá. Olha lá, o Matheus Nogueira que falou agora há pouco conosco, esse lateral Edilson é bom jogador, Adilson Júnior lateral, Luan Freitas e o Ramon Martínez, é uruguai zagueiro, hein? É bom zagueiro. E o PK, lateral esquerdo, que tem um negócio de inverter bola pro Rossi, cuidado também com isso, hein? Você já viu isso, né? Tem, ele faz isso bastante. Exatamente, com muita qualidade a bola virada de jogo. Aí você tem o volante que não é o prefeito de Aparecida, é o Leandro Vilela, o homônimo, mas não é ele. O Matheus Vargas, esse a gente conhece. E conhecemos a jogada. Exatamente. Lançamento pro Borás. Exatamente. E em profundidade, lá na frente, você citou aí, ó, os caras. Aí tem o Giovani também, que passou aqui no Goiás, lembra dele? Giovani, já jogou por Veterano aqui. Giovani. Então, Rossi, Nicolas e Boraço. O Boraço é o homem da alegria nas pernas, né? E ele é aquele cara que vai receber o lançamento do Matheus Vargas, que ele faz bastante esse facão. Tem que ficar esperto para evitar isso. Na verdade, o Paysandu também não é um time bobo, não, né, Gader? Você observando assim, time a time, tem o Giovani, que chuta bem de fora. O Rossi a gente conhece, o Nicolas é matador, não pode vacilar com ele. Enfim, esse é o time, mas eu tô confiante. Até vou lá no estádio daqui a pouco, sabia? Tá, então vamos apoiar o Goiás tem que ser o campeão, cara. Tem que trazer mais um título aí pro futebol goiano. Todos os caminhos levam ao Serra. E agora, é claro que eu vou falar, sabe de quem? Da líder Bet, porque tem ódio também pra final da Copa Verde. Você tá vendo aí na tela, hein? Olha só como é que tá. Favorito. Favorito e muito, hein? Você tá vendo como é que é o negócio? E é verdade, é favorito. Nós estamos dizendo isso. O estádio lotado, pulsando, com o resultado que aconteceu lá no jogo de ida. Não tem essa, não. Vamos pra cima deles, Verdão. 1,55 para o Goiás. Aí a odd pro empate 3,34 e 5,75. Então, vai vendo, parece quase zebra o Paysandu faturar, hein? Eu ia até comentar isso. A odd coloca o Paysandu quase como uma zebra. Mas, não se iluda. O Paysandu sabe jogar essa competição. Não é à toa que tem os títulos que tem. Tem que ficar muito ligado, tem que entrar muito aceso. Eu não entraria com o Gava, eu entraria com o Vitinho. É verdade? Eu entraria com o Vitinho. Mais agudo, né? Mais agudo, mais veloz, um jogador que até ajuda na recomposição, mas dada essa escalação com o Rodrigo Andrade ali no meio junto com o Marcão, tem que fechar o meio de campo, evitar os lançamentos e as transições de meio de campo do Paysandu. É isso aí. Então, todos os caminhos levam ao Serra daqui a pouquinho. A gente lembrando que essa escalação que a gente colocou é uma provável, não tem ainda oficial. Daqui a pouquinho, às 9, começa o jogo, mas às 8 tem a escalação oficial. Agora, a oficial mesmo é essa empresa que é referência no segmento. Eu estou falando da BBT Transportes, onde chegar é o destino. É uma empresa que foi criada lá no sudoeste do estado de Goiás, em Rio Verde, e hoje é uma das referências em âmbito nacional e até internacional, com toda uma linha de carretas, caminhões, entregas planejadas, com todo tipo de atendimento, para cargas perecíveis, aquelas que precisam de um atendimento diferenciado, que precisa de um requinte e principalmente segurança no transporte, agilidade, e você já sabe que a carga vai chegar ao seu destino. Sabe por quê? Porque a BBT tem sempre esse slogan, chegar ao destino, e aí você segue lá no Instagram, BBT Transportes, @BBT Transportes, porque você vai ter, claro, toda uma linha de atendimento e, mais do que isso, a BBT tem feito um trabalho excepcional, inclusive aqui conosco em parceria com o nosso programa Placar Esportivo, tem atendido a sonhos de várias pessoas. Nós mostramos aqui na semana passada o sonho de um garoto que tinha um problema no seu pé e ele precisava fazer a cirurgia. Pois o seu Wilton, junto com a BBT, foi lá e ajudou, fez toda a cirurgia a custo zero para o garoto e ele vai poder sim estar pensando em se chegar. Então é muito importante isso, é por isso que BBT a gente recomenda sempre. Um abraço para o seu Wilton, que é o CEO da BBT, assim como para a Larissa e todo o timaço de colaboradores da BBT Transportes. Bom, a gente falou um pouquinho de Copa Verde, mas também vamos falar do Brasileirão. E olha, o Vila Nova se prepara, se reapresentou, porque o que acontece?
tem jogador, né? O Vila está se preparando, porque sexta-feira tem compromisso aqui em casa, diante do time da Chapecoense, né? É a Chape adversária do Vila, mas na coletiva tem jogador que foi apresentado. Acompanhe. Foi muito fácil a adaptação, né? Um grupo bom, a cidade é boa, então assim que eu cheguei já me recepcionaram muito bem, então foi bastante tranquilo ali para mim. Não tive uma timidez ali já de começo, já consegui já ficar bem tranquilo ali com o grupo, então para mim foi uma adaptação muito fácil. Cheguei para somar, cheguei para ajudar o time, bastante vontade, bastante raça, e isso aí não vai faltar não. O pessoal fala, né, que tem bastante volante, bastante meio campo, mas o campeonato é longo, então acredito que vai precisar de todo mundo vai ter essa oportunidade e quando entrar tem que estar preparado. Acabei de ser vice-campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, conquistando acesso para a Série A1 junto ao Primavera. Pude fazer um grande campeonato e, como você mesmo disse, dar um salto nessa carreira para o Vila. Fico muito feliz, pois é um trabalho de longo tempo que vem sendo reconhecido e graças a Deus eu pude agora estar no clube de Série B e espero repetir o que eu fiz no começo com acesso novamente com o Vila. Fiquei muito feliz desde o primeiro contato. Eu não tive nenhum algum pensamento que eu não poderia vir. Já aceitei de imediato porque a minha cidade, onde minha família toda mora aqui, eles ficaram muito felizes também. Espero receber minha oportunidade, igual ele falou, os zagueiros estão indo muito bem, mas eu estou trabalhando bem e, igual o Mitkov falou, o campeonato é muito longo, quando chegar a minha oportunidade eu vou estar preparado. Tá aí, o Vila apresentando jogadores. Que na verdade muitos deles já estão aí, alguns até jogaram já, alguns não, um já jogou, né? O Juan Ribeiro. Que foi o primeiro que falou, o Juan Ribeiro, foi apresentado o Juan Ribeiro, o Mitkov, que não é da Croácia, não, é daqui, volante, e o Vitor Hugo, que é o goleiro, e esse aí é o Everton, que é zagueiro. Sim. Esses 4 jogadores também foram apresentados. O Juan até já jogou, inclusive tá precisando mais, né? O Juan fez base do Palmeiras, foi daquele time com o Estevão, né? Essa galera toda que tava foi campeão da Copa São Paulo, né? Pelo Palmeiras. E na época fazer gols, até agora tá devendo. O jogador que, na minha opinião, o Vila faz umas apostas interessantes, trazendo principalmente o Vitor Hugo, que foi bem na Série A2. Foi mesmo, foi um goleiro que foi destaque na Série A2, achei uma contratação interessante. O Juan Ribeiro fez aí uma carreira legal aí nesse período inicial dele da vida como desportista de futebol, principalmente no Palmeiras, né? Sendo campeão da Copa São Paulo. É um jogador com habilidade, é um jogador veloz, precisa mostrar isso. Mas você viu que eu me senti meio tímido e tal? Pela expressão dele eu percebi isso, né? Tinha uma certa timidez, talvez se ambientando ainda, né? É natural, é uma experiência diferenciada, ele tá vindo para um clube que nesse momento tem uma estrutura muito melhor do que já teve em outras situações, em outras épocas. O Vila hoje prepara muito melhor os seus jogadores, tem um esquema administrativo, uma infraestrutura muito melhor e também tem uma visão maior do que já teve em outros momentos. Hoje o Vila pleiteia uma vaga na Série A e um jogador que chega agora com essa responsabilidade, jovem, que encara essa necessidade de ter esse acesso, que é um sonho do torcedor, ele tem que encarar isso com responsabilidade e com seriedade. E isso causa uma certa timidez para quem está chegando agora. É isso aí, o grande Vitor Gader falando sobre o Vila Nova, que está apresentando jogadores. Por falar em Vila Nova, hoje nós tivemos uma etapa importante de uma infraestrutura que foi iniciada há alguns meses atrás, que agora está concluída. Está na tela, nossa produção está mostrando. Olha só, Gader, eu estive lá no final de semana, acompanhei e trabalhei no jogo do Vila Nova no domingo, e eu vi que estavam faltando alguns detalhes. Pois agora, hoje, finalizaram os detalhes, porque a cama que a gente tem aí no Oba é essa aqui, ó, King Grass, que agora está praticamente pronta. O gramado do Oba está um tapete. E, é claro, a gente tem que agradecer muito a King Grass, gramas com qualidade, e, é claro, o Viveiro Goiás, que fez essa parceria com o Vila Nova, trazendo aí, a marca aqui, ó, tá com a gente, não por acaso está aqui. Aí as melhores e maiores estão com a gente, viu, Gader? Muito confiança, né? Um pessoal que tem anos aí de competência dentro desse segmento, trazendo aí um tapete, não é nem um gramado, trazendo um tapete
pro estádio do Oba e pro Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila, que sempre teve um estádio muito bem tratado mesmo, com muitos anos sem uma reforma, né, no seu estádio, assim, reforma no gramado, né, diga-se de passagem. Mas agora passou por uma reforma estrutural do gramado muito profunda. A Kingrass e a Viveiro Goiás trouxeram aí um trabalho impecável. Espero ver o Vila ganhando jogos aí e subindo para a Série A, fazendo desse tapete aí o seu espaço de vitórias nessa temporada. É verdade. E olha que o Oba ficou bonito mesmo. Falta só a parte da cabine para ajeitar, mas eu tenho certeza que vai fazer. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Kingrass em Goiás. É claro, tô falando grama, pensou em grama, pensou o Kingrass. Aonde vai buscar? Lá no Viveiro Goiás. Vou até chegar para cá aqui, ó. Viveiro Goiás, do nosso amigo José Natalício, está sempre acompanhando o nosso trabalho aqui, um parceiro também do nosso Placar Esportivo. Bom, e agora vamos falar de ontem. Aí eu não sei se vai gostar tanto, viu, Vitor? Porque ontem eu estava lá. Pude constatar em loco, você também. O Atlético até que começou bem. Um gol aos 2 minutos, uma jogada que foi trabalhada, hein? Cruzamento da área. E o Lucão, não é isso? O Luizão. Luizão, melhor dizendo. Luizão. Rapaz, volante bom, hein? Estreou bem. Pra mim, ele se salvou, pelo menos no primeiro tempo. E depois... Pra mim, ele foi o melhor jogador do Atlético no jogo. Também. Fácil, tá? Fácil. Ele pega a posição de primeiro volante com a apresentação que ele fez no jogo de ontem. Seguro, bem posicionado, sai bem com a bola, consegue recompor rápido. Para ele, tira a necessidade do Maranhão em campo, na minha humilde opinião. Agora, olha que gol bizarro. Primeiro, no nascedor da jogada, o cruzamento. O Edu, gente, acabou de entrar, escorou a bola, depois machucou, saiu. Olha a liberdade pra cruzagem. Pois é, e olha o giro que o jogador, que o Derek fez, o Derek Lacerda, fez em cima do Alex. O Alex foi juvenil demais nessa aí, né? E aí eu vou colocar na conta de 3 jogadores, tá? Pode colocar. O Alex, tudo bem, ele sofreu ali um giro facílimo, como se fosse adulto jogando contra criança. Agora, vamos combinar que o cruzamento... Você tem Pedro Henrique e Romão na bola para poder dividir a bola com o jogador do Cuiabá. O Romão é muito mais baixo, não chega na bola. E o Pedro Henrique não faz nada. Ele fica ali igual um 2 de paus no meio da área, olhando a jogada. Pedrão, 1,90 m, meu? Pô, pelo amor de Deus, dentro da área você tem que ser soberano. A zaga tem que ser soberana na bola aérea. Ele deixou o cara cabecear com toda facilidade. E esse lance do gol fatídico, lugar? O que dizer disso? Gente, pelo amor de Deus. O cara tocou a bola, não houve contato do jogador. Ele baixou a cabeça, mas o cara fez o pé alto, mas baixou a cabeça. E aí? Vocês que me desculpem, vocês aí, torcedores rivais, torcedores, né? A galera dos antes aí, que ficaram colocando que, foi pé alto, foi jogo perigoso. Gente, o jogador do Cuiabá abaixa a cabeça na direção da bola. Ele se coloca no risco de sofrer o contato. O jogador do Atlético, no caso o Federico Martínez, ele toca com a sola do pé a bola e a bola vai pro gol. Na sequência, a proximidade, não é o contato, a proximidade do pé dele com a cabeça do jogador do Cuiabá. Não aconteceu outro contato, não. O que não seria falta, porque o toque na bola veio primeiro. O toque na bola veio primeiro. Então, mas seria na verdade, um gol legal. Foi jogo perigoso, não foi nem falta, Marcou jogo perigoso. Jogo perigoso, mas foi gol. Agora vamos... E no meio do campo, se acontecer isso aí, ele ia marcar? Não entendi. Se a bola essa jogada no meio do campo? Nada, segue o jogo, segue o jogo. Agora... Nesse lance, o VAR, tá passando aqui, o VAR tá sinalizando, o pessoal falando, porque o VAR interferiu. O VAR, galera, ele chamou porque ele contestou a decisão de campo, que era de anular o gol. Então o VAR chamou para validar o gol, porque essa árbitra que estava no VAR, que é a Daiane... Esqueci o sobrenome. É Daiane alguma coisa. Ela já tinha validado outros 2 lances semelhantes no próprio Campeonato Brasileiro, no caso da Série A. 2 lances de jogo perigoso. Na verdade, perigoso. O árbitro ia anular e ela que chamou para validar. Exatamente. Ela chamou para validar e o juiz manteve a sua decisão de campo. Para mim, ele errou. Tá certo. Então tá aí o Vitor Gader fazendo a sua análise. E agora, depois do jogo, naturalmente, que o professor Cláudio Tencati foi estar as tratativas de dizer o que ele viu na opinião dele. E a gente volta a compartilhar com você agora a fala de Cláudio Tencati. A gente sabia que a gente tinha que ter uma mudança, encontrar um caminho e ao mesmo tempo, assim, a gente pretendia e tinha que tirar proveito desse jogo de alguma forma. E a vitória era o nosso foco. Mas também o comportamento que foi muito ruim diante da Ferroviária. Pelo menos a equipe mostrou algo diferente de comportamento, de conteúdo. Precisa propor também mais jogo, precisa ser mais competitivo, é óbvio, a gente sabe. Mas hoje já teve diferente. E é claro que fica o prejuízo ali da questão do gol, né? Isso fica claro. A gente viu as imagens no telão, viu ali a questão da interferência do VAR. Tem uma recomendação que o VAR tenha o menos interferência possível.
possível. Não é um lance que o VAR, se tem o contato físico de pé na cabeça, certo? Ou se o jogador chega para disputar a bola e tem o pé na cabeça, era falta, mas não tem. Fica claro que o Martínez antecipa, depois o jogador inclusive percebe que ele vai agredir a bola, ele coloca a cabeça com o intuito do quê? Para receber a falta, e depois simulou caindo, não teve nenhum toque. Você vê que até o árbitro deveria ter dado um cartão amarelo pro próprio zagueiro lá, né? De simulação, porque não teve contato. Então, infelizmente, o prejuízo ficou pro Atlético hoje, né, e vamos trabalhar para o próximo jogo, visando o próximo jogo e manter algumas ideias e alguns jogadores que foram extremamente positivos no jogo de hoje, né, Luizão que era uma questão do volante central, né, e o próprio Robert que vem crescendo para nós aí. Tá analisando. Você viu tudo isso que ele viu ou não? O que você achou da análise do Cláudio Tencati? Olha, ele foi além muita coisa, tá? Eu discordo de muitos pontos. Alguns eu concordo, como por exemplo a questão da falta do pé alto ali do jogo perigoso. Realmente, para mim não houve esse jogo perigoso, o árbitro, não, como ele mesmo deve ter identificado, o VAR não chamou por conta de marcar o jogo perigoso, mas sim para anular a marcação, né, feita em campo, mas tudo bem. Agora, o que de novo o Atlético apresentou? Desculpa, cara, eu não vi quase nada. O que eu vi foi um time que jogando em casa com 3 volantes recuado na defesa para sair no contra-ataque. Aí nisso, o time foi em alguns momentos reativo, onde conseguiu criar na base da velocidade jogadas de transição. Aí foi legal, Renato. Quando o time conseguiu, por exemplo, transicionar do meio para a lateral e fazer um cruzamento, ou o próprio Marcelinho cortando para dentro e finalizando, tivemos alguns lances. Não foram muitos, mas tivemos. Agora, jogamos na defensiva. Se a ideia é essa, precisamos mudar algumas coisas, principalmente as mudanças de segundo tempo, que abriram o time e ocasionaram o gol. Só uma coisa aqui, rapidamente, eu quero a sua opinião, porque você sabe tudo do Atlético. Alejo Cruz jogaria nesse time? Jogaria no lugar do Marcelinho. E ele tá... Vou te contar um bafão, ninguém sabe disso aqui não. Vai ficar sabendo agora que a audiência, o Vila ligou pra ele, tá? Não sei se o Atlético vai liberar, mas ele tá aí, segundo as palavras lá da alta cúpula rubro-negra, ele não atende ao que precisa o treinador Cláudio Tencati. Agora não sei o que o Tencati precisa. Cara, pô, o Alejo, o futebol do Romão caiu. Eu acho que muito por cima disso, do que o Alejo fazia um papel interessante ali, numa dobra com o Romão. O Alejo, ele tabelava com o Romão, então ele geralmente fazia o corte para dentro do... Para dentro, dava ultrapassagem. Exatamente, e o Romão permitia a ultrapassagem. Ou o contrário, muitas vezes o Romão infiltrava, o Alejo ia para a lateral e fazia um cruzamento. Agora, o principal, o Alejo estava em melhor momento do que o Marcelinho antes da lesão. Verdade. Tinha feito gols de falta, gols de fora da área, estava se apresentando bem, assistência, estava sendo um jogador voluntarioso, se lesionou, teria que voltar agora que se recuperou. Tá tudo certo, 100%, né? Não, ontem ele estava lá no estádio, ele estava lá, ele estava bem. Agora, não vai ser aproveitado porque, como você mesmo disse, né, palavras do pessoal do Atlético, ele não corresponde ao que é necessário. E o Atlético está precisando do quê? De jogador que não consegue chutar no gol, como o Marcelinho? Por favor, né? Vamos lá, então vamos rapidamente agora, vai os próximos confrontos do Atlético na tela, hein? O Amazonas já é o adversário próximo, domingo, esse jogo mudou de horário, não é 21 horas mais não. E mudou de estádio também. De estádio também, né? Pelo menos, não sei se é bom não, porque era na Arena Amazonas e agora é no outro lugar, né? Eu não lembro o nome, Campo da Colina lá, eu sei que é isso. Depois joga em casa contra o Novo Horizontino, esse jogo já é no outro domingo subsequente a esse. E aí você tem, no sábado, dia 10, o adversário é o Avaí na ressacada, depois o Atlético recebe o Remo e o América Mineiro. O recorte não tá fácil pro Atlético, não. Agora complicou muito, cara, mas complicou mesmo. Favorito contra quem? O Atlético favorito contra quem? Olha, sinceramente, ninguém. Nem contra o Amazonas? Desculpa, nesse exato momento, com esse time, do jeito que tá jogando. Mas tem o... Ninguém. A gente perdeu pra Ferroviária, galera. Com todo respeito à Ferroviária, que joga campeonato A2 do Paulistão. Me ajuda. O Amazonas não começou bem, mas jogando em casa ele pode se recuperar, ele pode ficar diante da sua torcida e fazer um grande jogo. Os outros todos, Renato, são jogos complicadíssimos, que o Atlético mesmo complicou por não conseguir pontuação suficiente para começar bem o campeonato. Tá aí, Vitor Gader analisando a situação do Atlético. Eu vou fazer o seguinte, um breve intervalo e na volta nós temos a parte final do nosso placar esportivo. Tem NBA, tem muita coisa boa ainda. Em 2 minutos e meio estaremos de volta. Estamos de
volta aqui no nosso Placar Esportivo e, é claro, agora eu vou falar dessa empresa que é referência há quase 3 décadas, fazendo a diferença na sua vida. Você que quer uma ferramenta, seja qualquer que seja. Ah, não, eu quero montar uma oficina. Tem tudo que você precisa nessa loja que é referência, não por acaso, é a maior do Centro-Oeste. Eu tô falando da Imperial Ferramentas, essa loja aí, ó, é a nova loja da Avenida Anhanguera, onde tem de tudo. Parece um showroom realmente, desde macacos hidráulicos, ferramentas, peças, tudo que você precisa para montar. Olha aí, chaves, cachimbos, chaves francesas, inglesas, tem tudo. O negócio é uma verdadeira, né, um verdadeiro showroom. Tudo que você precisa das grandes marcas nacionais, você tem na Imperial Ferramentas, que há mais de 30 anos, né? 3 décadas já, trazendo tudo para você. 623259-1155, Imperial Ferramentas. Quero mandar um abraço pro Lucas e pro Samuel, para todo o timaço, em 2 endereços, aqui no Centro-Oeste do Brasil, na nossa querida capital Goiânia, Imperial Ferramentas. E com o apoio desta grande empresa, Imperial Ferramentas, a gente pede a matéria da Bruna Medeiros, que fala da NBA Bola Laranja no Cesto. Acompanhe. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos 3 jogos de ontem que tivemos nos playoffs da NBA. Rapaz, que assistência do Luka Doncic, que loucura, tá doido. Os dois jogaram bem, tanto ele quanto o LeBron fazendo a diferença. Agora vamos lá, assim está, né? 2-0 o chaveamento, olha aí, a equipe, vamos aqui no chaveamento, rapaz, o OKC tá vencendo 2-0 por enquanto, não é isso? É. Aqui os Clippers empatando em 1-1, o Lakers e o Minnesota Timberwolves 1-1, aqui o Golden State, rapaz, 1-0, tá vencendo o Golden, né? Então, do lado de cá, rapaz, olha isso. O Miami Heat vai perder pro Cleveland, é o Cavaliers, né? Cavaliers. Os Cavaliers 1-0. Aí você tem o Indiana com o Milwaukee Bucks, 2-0 pro Indiana Pacers. O Knicks 1-1 com o Detroit Pistons. E aí o Celtics vai vencendo. Esse aqui é o Orlando Magic, né? Orlando Magic. Exatamente. Então, esses aí são os chaveamentos dos playoffs dessa parte da NBA. Agora vamos aos confrontos. A produção está fazendo os confrontos. Hoje nós teremos aí, ó. Olha só. Celtics enfrenta hoje, 8 da noite, o Orlando Magic. Esse jogo o Celtics está vencendo por 1-0. Os Cavaliers está vencendo o Miami Heat. Eu gosto do Miami, hein? Vamos lá, Miami, vamos bola de fogo. O Cavaliers está vencendo por 1-0 e hoje jogo lá em Cleveland. E também teremos o jogo dos Rockets contra o Golden State Warriors. E o Warriors está vencendo esse jogo 11 horas. Isso aí, se eu não for para o estádio, eu vou com essa atuação aí do Golden State. E agora, claro que eu vou para mostrar uma outra coisa que também sempre tem aqui, que é justamente os gols da Europa. E eu peço para você, produção, coloca na tela os gols da Europa League. Tá aí o Sporting, rapaz. Depois, né, tá voltando um grande momento o Sporting, que tá sendo protagonista aí, foi muitas vezes coadjuvante, voltou a ter grande momento do futebol português. Pois é, ficou um tempo ali, né, longe das decisões, mas agora tá chegando forte. É isso aí. Bom, Gader, ó a musiquinha, subiu a trilha, vem pra cá. Rapaz. Cara, agradecer muito a sua presença, a sua participação. Tamo junto, foi muito bom estar ao seu lado. Um abraço. Eu que agradeço demais a participação, agradeço você, torcedor, que tá aqui acompanhando o Placar Esportivo, agradeço o Renatão, toda a galera aqui da produção, essa equipe maravilhosa. E fique com Deus, é isso aí. É isso aí, amanhã tem mais. Danilo Dias está de volta amanhã. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fui.